Olá, olá meninas, boa noite Thaís, Maiana, Adélia chegou, tudo bem? Esperar chegar mais pessoas, já vão mandando aí, ó, aperta o aviãozinho, vai mandando para as pessoas essa live, que hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Tiago, e ó, tem assunto, viu? Hoje tem muito assunto. Oi, Lu! Lu tá aqui também. Manda aviãozinho, Lu. Manda aviãozinho aí pra todo mundo que você conhece. Que mesmo quem não puder entrar hoje. A Luciene chegou também. Maiana, tô um pão até aqui, ó. Amanhã eu já vou fazer uma torrada Petrópolis com esse pão. Vou mandar uma foto pra você ver. Vai ficar uma delícia. Queridas, muito boa noite. Nós estamos já caminhando para a reta final desse nosso estudo bíblico de Tiago e da epístola de Tiago, do livro de Tiago. E eu estou muito feliz porque eu tenho encontrado com pessoas na igreja e elas têm me falado do quanto que a visão de Tiago, né, para o nosso dia a dia, o quanto que lendo, né, essa epístola assim devagar, lendo essa epístola, meditando no que Tiago tem para falar, porque foi como eu falei desde a primeira live. Tiago escreveu esta carta, né? Escreveu essa epístola para mim e para você, né? É claro que tem todo um contexto histórico, tem todo um contexto geográfico, mas esta epístola e esta carta ela é extremamente atual. Para quem não viu, né, desde a primeira, tá no meu feed aqui no Instagram. Mas todas as lives e essas lives de estudo estão no meu YouTube. Então você tem a oportunidade de mandar através do YouTube, pelo WhatsApp de alguém, porque não é todo mundo que tem Instagram, né? Então pelo WhatsApp você consegue mandar as lives, as pregações, o que tiver lá, o material que tiver lá você consegue mandar, tá bom? Esperar mais um minutinho para dar 8h30 para a gente começar, porque realmente, Lu, eu sei que você anota tudo e hoje vou te falar, prepara a caneta, prepara marca-texto, vocês vão precisar muito de marca-texto hoje, vocês vão precisar de um lápis, de uma caneta, porque hoje a gente tem assunto para falar. Esse capítulo 4, ele é um capítulo muito, muito interessante, com muitas direções, né, e direcionamentos de Deus, quando a gente entende que toda a palavra de Deus, que toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Senhor, ela foi escrita por homens, mas é uma palavra inspirada por Deus, nós entendemos que esses direcionamentos são direcionamentos dados pelo Senhor. Amém? 8h30, 20h30, manda aí o aviãozinho, vamos orar, vamos convidar o Senhor Jesus a permanecer conosco nessa noite, com você e na sua casa, onde você estiver. Senhor, te damos glórias, Deus, te damos graças, Pai, te agradecemos pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Eu oro por cada pessoa que está online aqui comigo, por cada pessoa, Senhor, que irá assistir esse vídeo depois, essa live depois. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor derrame uma provisão especial, Deus, na vida de cada pessoa que está tirando, Senhor, esses minutos dessa terça-feira, para estarmos juntos aqui aprendendo mais da Tua Palavra, Senhor. Sabemos que a Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Isso quer dizer, Senhor, que precisamos da Tua Palavra para caminhar nesse mundo escuro, precisamos da Tua Palavra para andarmos no meio da escuridão, precisamos da Tua Palavra, Senhor, para tirar a escuridão de dentro das nossas vidas, Deus. Senhor, te convidamos a permanecer conosco, te entronizamos nessa live, Senhor, declaramos que o Teu Santo Espírito é livre para ministrar os nossos corações. Abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. E que o Senhor encontre em nós, que o Senhor encontre no nosso coração um terreno fértil, Deus, para que a Tua Palavra caia, para que essa semente boa e agradável caia, perfeita, essa semente perfeita, ela caia. E que a gente venha colher, que a gente colha, Senhor, o que nós estamos semeando essa noite. Eu profetizo em nome de Jesus, que você colha o que você está semeando essa noite. E o que você colha, tudo que você vem semeando no reino de Deus, através da sua intimidade com o Senhor, através da sua vida de devocional com Deus. Não desanimem, não desanimem. Eu sei que às vezes dá vontade de desanimar,
Eu sei que às vezes dá vontade de dar uma preguiça, dá uma vontade de... A gente caminha, a gente dá um passo para frente, parece que dá 2 para trás. Mas não desanimem. Em nome de Jesus, não desanimem, porque no tempo certo, vocês verão esses frutos que vocês estão plantando, né? Nós plantamos no reino celestial, nós plantamos no reino de Deus. No tempo certo, vocês verão a colheita de vocês, né? E é algo que eu gosto de profetizar na minha vida, e eu profetizo na vida de vocês, que todos olharão para mim, né? Todos olharão para vocês, e as pessoas dirão, foi a mão do Senhor que fez aquilo, né? Todos olharão, verão e dirão que foi a mão do Senhor que fez isso. Eu digo que é o jogo da casinha. Deve ser esse jogo da casinha aí mesmo. Vamos lá. Pega a sua Bíblia. Tiago capítulo 4. Vou só recapitular um pouquinho do capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3. Eu tinha deixado para vocês, eu não sei se vocês leram, mas se vocês não leram, anota aí como dever de casa, como tarefa de casa, para vocês lerem Provérbios capítulo 1, 2 e 3. Porque Provérbios capítulo 1, 2 e 3 vai falar sobre a sabedoria. E a sabedoria vai se apresentar a vocês. Então, vocês vão ler esses 3 primeiros capítulos de Provérbios e vocês vão... Não é Deus falando, prestem atenção, é a sabedoria falando. Por que eu estou pedindo para vocês lerem esses 3 primeiros capítulos? Porque no capítulo 3 de Tiago, que foi o que nós vimos na semana passada, no final, ele coloca 2 tipos de sabedoria, né? A sabedoria terrena versus a sabedoria celestial, a sabedoria dos céus, e isso nós já falamos na nossa aula passada, na nossa live passada. Mas nós vamos voltar um pouquinho nesse assunto da sabedoria, principalmente no que dá... No que a gente vai falar quando chegar a partir do versículo 11, que é extremamente conhecido, extremamente citado, extremamente comentado, que é sobre um irmão julgar o outro irmão. Mas vamos lá. Amizade com o mundo. A gente hoje vai falar também um pouco sobre infidelidade espiritual. Vamos falar também um pouco, e falando de infidelidade espiritual, nós vamos falar sobre adultério, né? Esse capítulo 4, amizade com o mundo, eu quero pincelar para vocês um pouco sobre adultério. E nós não vamos falar sobre adultério conjugal, homem e mulher. Nós vamos falar sobre adultério quando nós adulteramos contra Deus. Nós, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva, nós adulteramos contra o Senhor. E isso é muito sério. É muito sério. Quando o Tiago vai falar que a nossa amizade com o mundo... Né? Quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Isso não só traz a ótica, né, da inimizade, mas também traz, a gente também vai ver sobre a ótica do adultério. Mas vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 1. Lembrando vocês que essa é a tradução da Bíblia que eu estou lendo, a Bíblia Nova Almeida atualizada, e, eventualmente, em algum momento, eu vou pegar a mensagem para a gente dar uma comparada nos textos, tá? Então, vamos lá. De onde procedem, Tiago capítulo 4, versículo 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Aqui ele já começa a falar ele já começa a expor uma situação que é corriqueira. Existe guerras e brigas dentro do corpo de Cristo, né? Dentro dos irmãos. Lembrando que essa epístola, ela é uma epístola que ela foi escrita para um povo que já conhecia Deus, que já caminhava com Deus, para nós. Então ele está dizendo assim, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vamos parar aqui. Ele começa dizendo o seguinte, muitas vezes nós primeiro que tem dois pontos que nós vamos colocar. Primeiro ponto, nós precisamos colocar na nossa cabeça de uma vez por todas que a nossa guerra não é física. A nossa guerra, ela é espiritual. E quem é espiritual discerne das coisas que são espirituais. Quando nós partimos desse ponto, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, nós nos estressamos menos,
nós nos decepcionamos menos, principalmente com as pessoas, principalmente com vizinho, com parente, com cônjuge, dentro de casa, dentro do trabalho. A gente se estressa menos. Por quê? Porque a gente entende que nós vivemos numa batalha espiritual. Ok? Ponto 1. Ponto 2. Aqui ele cita algo muito interessante. Ele diz o seguinte: o conflito que nós causamos entre a gente não é externo. Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo algum tipo de conflito com alguém, nós procuramos a causa desse conflito externamente. O que ocasionou isso? O que gerou esse desentendimento? O que gerou essa briga? O que gerou tudo isso? E aqui, Tiago ele vai dizer que esse conflito ele não está no externo. Esse conflito a gente não tem que procurar a razão do lado de fora. A gente tem que olhar para dentro e perceber que é o nosso interior que gera o conflito com o interior da outra pessoa. Então, quando a gente começa a pincelar essas coisas e a entender que muitos conflitos eles não são externos, eles são internos, a gente já começa a entender por onde que eu vou começar a procurar essa ajuda para solucionar esse conflito. E aí ele diz: vocês cobiçam e nada têm, e sentem inveja, mas nada podem obter. Aqui ele começa a dizer o seguinte: o fato de você desejar muito uma coisa não quer dizer que você vai conseguir. Não é porque você quer muito uma coisa, não é porque você quer muito casar, ou porque você quer muito um emprego, ou porque você quer muito mudar de casa, ou porque você quer muito uma bênção financeira ou na área da saúde. Não é porque você quer muito uma coisa que isso vai acontecer na sua vida, que Deus vai te dar. E aí ele vai desenrolar esse assunto e mostrar por que é que muitas vezes nós oramos, por que é que muitas vezes nós clamamos a Deus e fazemos campanha disso, fazemos campanha daquilo, e não somos atendidos pelo Senhor. Aqui, ele vai descortinar uma das razões das nossas orações não serem ouvidas. E quando a gente lê um dos motivos, né, das nossas orações não serem ouvidas, é um confronto para a nossa vida. Né? É um confronto, é um momento da gente pensar e falar assim: será que é dessa maneira que eu estou me comportando? Será que é dessa maneira que eu tô agindo diante de Deus? Porque muitas vezes eu já me peguei fazendo orações e pedindo coisas para o Senhor que era para o meu entendimento, que era para o meu prazer, né? Que era para me saciar, né? Para fazer a minha vontade. E essas orações não foram ouvidas, né? Ou melhor, elas foram ouvidas porque o Senhor ouve todas as nossas orações, mas elas não foram atendidas, e graças a Deus por algumas orações que não foram atendidas. Mas ele diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Esse matar que ele está dizendo aqui, pelo contexto, né? Aí a gente volta um pouquinho para o contexto histórico, pode não dizer necessariamente um matar físico. Mas nós sabemos que a nossa língua e as nossas atitudes matam muito mais do que muitas armas. Então, quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas que foram, né, e estão mortas dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa, e foram mortas por outros irmãos, por causa de uma palavra mal falada, por causa de um comentário, né, pelo mau uso da língua, que nós vimos na terça-feira passada. Quantas e quantas pessoas nós não matamos, né? Ou não vemos morrer na nossa frente porque foram vítimas do mau uso da língua. Mas aqui ele diz o seguinte: vocês cobiçam e nada têm. E vocês querem tanto, a vontade de vocês é tão grande que vocês são capazes de matar uns aos outros, né, de ferir uns aos outros. Vocês, o ego de vocês é tão inflado que vocês são capazes de se autodestruírem. E olha que doido isso, porque Deus criou a raça humana, Deus criou o homem e a mulher para sermos perfeitos à imagem e semelhança do Senhor, né? E
E dentro de nós o pecado ele é tão grande, ele é tão forte, que gera em nós um sentimento de destruir a nossa própria raça, né? Gera em nós o sentimento de destruir o nosso semelhante, aquele que a palavra diz que nós devemos amar. Nós saímos com pedras e armas na mão para destruirmos e matarmos essa pessoa. Mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Então aqui ele coloca que a gente mata, a gente luta, a gente faz guerra para saciar as nossas vontades e os nossos desejos. Não vejam esse versículo como... Não tentem imaginar essa morte, nem essa luta, nem essa guerra numa proporção muito grande. Traz isso para a nossa esfera do nosso dia a dia. Traz isso. Porque nós causamos lutas no nosso dia a dia, nós vivemos em guerra, nós matamos. Por quê? Porque cobiçamos e não temos. Então, aqui ele começa a explicar qual é a origem dos conflitos em que nós vivemos. Hoje nós estamos vendo aí na mídia, né, um conflito gigante acontecendo em Israel. E que envolve N fatores que eu não vou falar aqui agora. Mas a base da contenda, a base do conflito, a base da discórdia é cobiçar e nada ter, né? Cobiçar e não alcançar, querer tanto uma coisa e não se ver possuindo aquilo. E aí, quando o homem chega nessa situação de matar, de lutar, de guerrear, por causa de algo que ele quer para saciar a vontade dele, se ele tem a presença de Deus dentro dele, essa presença ela escoa, assim, vai embora. Porque toda vez que nós colocamos a nossa vontade à frente da vontade de Deus, na frente da vontade de Deus, nós estamos dizendo para Deus que nós não precisamos dele. Então, toda vez que você entra em contenda, em conflito, em guerra, em discussão com alguém por causa de algo que você quer muito, sem consultar a Deus, você está dizendo assim: Senhor, eu não preciso que o Senhor dirija a minha vida. Eu não preciso que o Senhor me conduza, eu não preciso que o Senhor cuide de mim, porque eu sou autossuficiente. Aqui ele está dizendo que a origem das contendas é a nossa autossuficiência, né? É o nosso ego, é querer realizar as nossas vontades a qualquer custo e a qualquer preço. E ele continua: nada tem porque não pedem. Nada tem e porque não pedem. E pedem e não recebem. Olha que profundo isso. Vocês pedem e vocês não recebem, porque pedem mal. Quantas e quantas vezes, né, nós falamos esse versículo assim solto, né? Pedis e não recebeis porque não sabeis pedir, porque pedis mal e tal. Para esbanjarem em seus prazeres. Ah, Renata, mas quando eu peço algo para Deus, quando eu oro, quando eu peço algo para Deus, eu não estou pedindo para o meu prazer. Eu não estou pedindo para esbanjar. Queridos, a gente precisa ter algo muito claro, né? E uma vez eu coloquei isso, foi até um post, né, um meme lá no feed do Instagram, que era para ter um tom cômico mesmo, mas a mensagem era muito séria. É um rapaz, né, um quadro em cima, um quadro embaixo, e o rapaz coloca a mão no coração e fala assim: Deus conhece o meu coração, tá tudo bem, Deus conhece o meu coração. E aí embaixo, né, Deus fala assim: ué, mas isso não te assusta? Então, toda vez que a gente fala assim: não, mas Deus conhece o meu coração, exatamente por Deus conhecer o nosso coração, por Deus conhecer a motivação da nossa oração, por Deus conhecer o que passa na nossa mente, Ele sabe que aquilo que a gente está pedindo para Ele, nós estamos apresentando um pedido, né? Nós estamos apresentando uma oração, nós estamos apresentando uma petição com uma maquiagem, mas no fundo, Deus sabe que lá na frente a gente está visualizando aquilo para o nosso próprio benefício.
E realmente muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós pedimos errado, nós temos a motivação errada nas nossas orações. Então, vou dar um exemplo muito simples, tá? Muito simples e muito corriqueiro, muito do cotidiano. As pessoas que são solteiras, né? Pessoas que são loucas para casar, querem casar e só vão ser felizes quando casarem. E essas pessoas começam a orar. Senhor, aí vai na palavra, pega a palavra para justificar a oração. Senhor, a tua palavra diz que não é bom que o homem ande só. Senhor, o Senhor fez Adão e o Senhor fez Eva. Senhor, a tua palavra diz que é bom que os dois estejam juntos, que o cordão de 3 dobras, blá, 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 blá. Você apresenta para o Senhor uma oração com uma motivação que aparentemente, qual é o problema de pedir um casamento? Não é? Só que Deus lá na frente, Ele já está vendo o que você vai fazer com aquilo que Ele vai dar na sua mão. Então, o que a gente vê acontecendo hoje em dia são pessoas que pedem muito por uma bênção, pedem muito por algo de Deus, por um presente dos céus, e quando eles recebem esse presente, eles se afastam do Senhor. Então as pessoas pedem um filho e não vão à igreja porque o filho não pode ir para a igreja. Mas não pediu um filho? Ah, Senhor, abre uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego, aí a pessoa deixa de ir para a igreja, né? Deixa de estar em comunhão com Deus. E quando eu falo ir para a igreja, gente, é ir para a igreja mesmo, sabe? É ir para a igreja mesmo, é estar em comunhão com o Senhor, é estar em comunhão com seus irmãos, é estar ali participando do culto, da adoração, do louvor. Não é a igreja Cristo em casa, não, é a igreja presencial. E aí Deus dá o emprego, e aí a pessoa chega no dia do culto e fala, eu não vou para a igreja porque eu estou muito cansado. Ou eu não vou participar de tal coisa, perdão, porque eu estou muito cansado. E aí, começa a pedir, Senhor, me abençoa com carro, me abençoa com isso, me abençoa com aquilo. E Deus abençoa. E aquela bênção que era para te aproximar de Deus, a bênção que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos dá, é para glorificar o nome dEle. Então, se Ele sabe que aquilo que você está pedindo não vai glorificar o nome dEle, é muito provável que você não receba. E não é porque Ele é ruim, não. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não quer te ver feliz, não é porque Deus não quer te abençoar, não é por causa disso. É porque nós muitas vezes nos perdemos na bênção que recebemos. E Deus sabe disso. E por amor, não recebemos o que pedimos. Porque realmente não sabemos pedir. Eu gosto, quando eu vou explicar essa parte, eu gosto muito de citar a história de Salomão. Né? Salomão, quando pôde pedir algo para Deus, ele podia escolher o que ele quisesse pedir. E ele pediu por sabedoria. Exato, quando recebe a bênção, não deixa Deus de lado. Salomão pediu por sabedoria. E durante muito tempo, ele foi um homem extremamente sábio. Sábio, muito rico. Mas o que Salomão fez com aquilo que Deus deu na mão dele? O que Salomão fez com a bênção que Deus entregou na mão dele? O que Salomão fez com o pedido que ele fez? E olha só, o pedido que Salomão fez não foi um pedido para ele. Porque quando a gente pede, quando ele pediu sabedoria naquele momento, ele pediu sabedoria para poder viver a vida, para poder reinar, para poder fazer as coisas de Deus. E ainda assim, tudo aquilo que Deus confiou na mão dele se perdeu. Porque por ali entrou a vaidade, entrou o ego, entrou, né, a altivez, a ganância, e ele se vendeu. Ele se vendeu. E nessa venda dele, a bênção foi embora. E aqui ele continua dizendo, versículo 4. Gente infiel. Em algumas traduções mais originais, diz adúlteras. Uns dizem adúlteros, adúlteras, outras vão direto no adúlteras. Quem é adúltera? É a igreja, é o corpo de Cristo, é a noiva adúltera. Vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Pois todo aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Sublinha isso na sua Bíblia.
todo aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu vou contar uma história para vocês agora. José, né, era noivo de Maria. E aí, Maria era muito apaixonada por José. Muito, muito apaixonada por José. Não é Maria, mãe de Jesus, não, tá, gente? Eu botei Maria e José aqui porque me veio na cabeça. Ana e João. Pronto, pra não achar que é Maria, mãe de Jesus. E João era extremamente apaixonado por Ana. E eles resolveram se casar. Né? Ele pediu ela em casamento. E ela ficou extremamente feliz. Porque como que um homem daquele jeito, né? Porque João era um homem extremamente próspero. Era um homem que ia prover tudo para ela. Era um homem que amava essa mulher assim de uma maneira escandalosa. E eles resolvem se casar e se casam. E vai tudo bem, o início do casamento tá tudo bem, todo mundo se amando, todo mundo se respeitando, e eram juras de amor para um lado, eram juras de amor para o outro lado. João falava coisas lindas para Ana, e Ana falava coisas lindas para João e tal. Até que um belo dia, João chega em casa e encontra Ana arrumada. Tava passando maquiagem, tava cheirosa, de banho tomado. E ele falou assim, ué, mas será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Será que é aniversário de casamento, aniversário de namoro? Será que hoje foi o dia que eu dei o primeiro beijo nela, a data de primeiro beijo, data de primeiro abraço? O que eu tô esquecendo? E aí ele pergunta pra ela assim, fala assim, Ana, você vai sair? Aí ela falou, vou sair. Aí ele fala pra ela assim, ué, mas você vai sair com quem? Aí ela falou, vou sair com meu namorado. Aí ele, seu namorado? Como assim seu namorado? Ela falou assim, eu tenho um namorado. Fulano é meu namorado. E ele fica assim, mas você não pode ter um namorado. Você é casada. E ela diz pra ele assim, não, João, mas olha só, você é o meu marido. Você é o amor da minha vida. Né? Eu me casei com você, eu vou viver eternamente com você. O outro é só um passatempo, assim, eu só vou me deitar com ele, eu só vou sair com ele uma noite só. Não é nada sério, não. Depois eu volto pra você. Amanhã de manhã eu tô em casa. Pergunta que eu faço. João permanece num relacionamento assim? João aceita viver num relacionamento assim? Aonde a mulher sai de vez em quando? Porque foi o que ela falou pra ele também. Olha, é só de vez em quando, não vai ser sempre, não. De vez em quando eu vou sair com alguém, vou passar a noite com alguém, mas eu sou sua mulher. Existe esse tipo de relacionamento? Jamais. Exatamente, jamais. Quem é que aceitaria viver uma relação onde existe um casamento, existe uma aliança foi feita, né? Uma bênção foi liberada e no meio desse casamento entra uma terceira pessoa, uma quarta, e para essa mulher tá tudo bem, porque como assim eu não posso ter um namorado fora do casamento? Como assim eu não posso me relacionar com alguém fora do casamento? Isso é muito passado. Mas quando nós saímos do nosso relacionamento com Deus, nós nos comportamos exatamente como Ana se comporta. Então, toda vez que nós criamos uma amizade com o mundo, nós estamos adulterando contra Deus. Toda vez que eu me deito com o mundo, eu estou traindo o meu marido, eu estou traindo o meu noivo, eu estou traindo aquele com quem eu fiz uma aliança e uma aliança de sangue. Então, toda vez que eu me relaciono com o mundo, eu me torno não só inimiga de Deus, como eu me torno adúltera com o Senhor, contra o Senhor. O meu relacionamento com o Senhor fica manchado. O meu relacionamento com o Senhor fica trincado, fica rasgado. Porque não é esse tipo de relacionamento que ele espera de mim e de você. Ele espera um relacionamento de fidelidade. E essa fidelidade, nós conhecemos as bases dela, né? Que está lá nos 10 mandamentos e está em toda a palavra de Deus. A nossa fidelidade com o Senhor, que é não descumprir a lei, é cumprir a lei, cumprir os mandamentos, seguir a Cristo, negar a si mesmo, carregar a cruz,
caminhar mais uma milha, dar outra face, se calar, crucificar a carne. São todas essas coisas. Então, quando a gente lê isso e a gente expande o nosso olhar e vê, peraí, isso aqui não é só um versículo, isso aqui é uma verdade. Toda vez que eu me torno amiga do mundo, eu estou me tornando inimiga de Deus. Isso aqui não é uma frase de efeito, não é uma frase, não é um crentez. Isso aqui é a palavra de Deus. E nós precisamos observar muito bem o que nós temos feito, o que nós temos falado, o que nós temos pensado. Esses dias eu estava conversando, eu não lembro com quem exatamente, ou se foi numa live, eu não lembro, que eu falei exatamente isso. Nós estamos caminhando para os últimos dias. Acredite você ou não, né? Você pode não acreditar, mas é minha obrigação te falar. Tá? Então eu estou te falando, nós estamos caminhando rumo aos últimos dias. Aliás, nós já estamos nos últimos dias, nós estamos caminhando rumo ao fim, que para nós vai ser o começo, né? O nosso começo nos céus. Não é mais época de ficar gerando contenda, gerando intriga, gerando briga. Não é mais época disso. A época agora é a gente consertar a nossa casa, né? Consertar o nosso coração, consertar a nossa vida com o Senhor. A época agora é da gente abrir mão dos nossos prazeres terrenos e pensar na vida eterna que nos espera. E tudo isso tem que ser debaixo da motivação correta. Porque, queridos, não queiram ir para o céu porque vocês têm medo do inferno, não. Muitas pessoas falam assim, eu quero ir para o céu porque Deus me livre para o inferno, né? A motivação é errada. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor conhece o nosso coração. A nossa boca pode falar o que quiser, mas o Senhor conhece o que está enterrado no nosso coração, que a gente nem imagina. Então, nós precisamos todos os dias alinhar a nossa motivação com o Senhor. Naquilo que nós oramos, naquilo que nós pedimos, naquilo que nós almejamos para o nosso futuro, né? Planejamos o nosso futuro e planejamos coisas para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso emprego. Em que momento do nosso planejamento nós convidamos o Senhor para fazer parte dele? Em que momento do nosso planejamento nós nos colocamos à disposição para falar assim, Senhor, esse é o desejo do meu coração, mas se não for o desejo do seu coração, que não seja feita a minha vontade, mas que prevaleça a tua. E é dessa maneira, é caminhando nesse ritmo, é com esse tipo de negação, é com esse tipo de oração que a gente consegue que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas. Não é porque você ora muito, não é porque nós oramos muito que as nossas orações vão ser atendidas. Elas sempre serão ouvidas. Deus sempre vai ouvir. Mas atender e responder, isso é com Ele. Amém? Vamos continuar. E aqui ele diz, ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós. Aqui ele está dizendo, meu querido, que muitas vezes não, sempre, tudo isso que acontece quando Deus não dá aquilo que a gente pede, é porque o amor dele pela nossa vida é tão grande, é tão profundo, é tão imenso, que ele tem ciúme de nós, né? Como diz aquele louvor, tem ciúmes de mim. E os ciúmes que Deus tem, né? É claro que não é o ciúmes carnal, né? O ciúmes humano que nós temos um pelos outros, mas Deus nos ama tanto. Ele nos ama tanto que ele não quer ver a gente nesse tipo de relacionamento. Ele não quer ver a gente adulterando, ele não quer ver a gente se envolvendo com o mundo, fazendo amizades com o mundo e nos distanciando da presença dele. E agora é a hora, esse é o tempo, esse é o momento de nós estarmos cada vez mais próximos da presença do Senhor. Coloca isso na sua vida como uma meta, de estar cada vez mais próximo da presença de Deus. E continua. Mas ele nos dá cada vez mais graça. E essa graça é aquela graça que é imerecida. Ainda assim, ainda errando, ainda fazendo tanta coisa errada, o Senhor derrama graça sobre a nossa vida. E aí eu te pergunto,
né? O que seria da nossa vida? O que seria da sua vida? E esse ciúmes dele é muito palpável, exatamente, Douglas, é isso mesmo. O que seria da nossa vida se não fosse a graça de Deus? O que seria da sua vida se não fosse os favores imerecidos, né, que Deus derrama sobre a nossa vida? Se tem algo que a gente precisa todos os dias agradecer a Deus, é pela graça que Ele derrama sobre a nossa vida. Eu falo muito sobre isso quando eu sei que alguém está precisando procurar um emprego ou que alguém está precisando, sei lá, que algo aconteça. E eu gosto muito de orar pelas pessoas e eu gosto de orar pedindo que Deus derrame graça sobre a vida dela. Porque a graça de Deus na nossa vida, que é essa graça que Ele diz aqui, é com ciúmes que por nós anseia, o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. A graça de Deus sobre a nossa vida é o que nos diferencia das demais pessoas. Então, por exemplo, você está procurando um emprego na área de padeiro. E aí tem 5 padeiros concorrendo com você nessa mesma área, para esse mesmo emprego, para essa mesma vaga. A graça de Deus na sua vida vai te fazer diferente das outras pessoas. A graça de Deus, o favor imerecido. E isso nós temos inúmeros testemunhos, né, de pessoas que tantas e quantas vezes foram procurar emprego e na hora que entregaram um currículo, a pessoa fala assim, olha, eu não sei o que eu vi aqui, mas você é a pessoa exata para esse cargo. Você conhece alguma história assim? Da pessoa não saber como é que conseguiu aquele emprego ou de saber como é que conseguiu aquela bênção, mas a gente sabe que é a graça do Senhor sobre a nossa vida, o favor imerecido dele. E aqui ele continua. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais humildes nós formos na presença do Senhor, e não é uma falsa amizade, é uma falsa humildade, é humildade mesmo, é humildade mesmo. Humildade não é pobreza não, gente. Humildade é você chegar diante do Senhor e você falar para Ele, falar assim, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sou nada, eu preciso do Senhor para absolutamente tudo na minha vida. Eu preciso do Senhor para o meu caminhar, eu preciso do Senhor para o meu respirar, eu preciso do Senhor para criar meu filho, para gerenciar minha empresa, eu preciso do Senhor para me dar inteligência, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor em mim. Aliás, é tão grande quando a gente pensa que o Espírito de Deus habita em nós, né? O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em vocês. Habita no Douglas, habita na Vanessa, o Espírito de Deus habita na Lilian, habita, deixa eu ver quem mais está aqui, na Márcia, sem muito mimimi, habita na Bel Cristina, na Adélia, o Espírito de Deus habita em vocês, habita na Alessandra. Prestem atenção, o Espírito de Deus habita em nós. Quem é o Espírito de Deus, gente? Escreve aí. Eu sei que tem um pouquinho de delay, eu vou esperar vocês escreverem. Quem é o Espírito de Deus que habita em nós? Quem é? Quem é o Espírito de Deus que habita em nós? Quem é o Espírito de Deus que habita em você? Eu preciso que você tenha esse entendimento, para você conseguir compreender, né, o que as Escrituras dizem, para você aprender, para você entender a grandeza do que nós estamos falando. Quando eu digo que o Espírito de Deus habita em mim, quem é esse Espírito que habita em mim? O que está habitando em mim? E quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Exatamente, Douglas. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então, quando eu digo que Cristo habita em mim, quando eu digo que o Espírito Santo habita em mim, eu estou dizendo que Deus habita em mim. Olha isso. Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que é onipotente, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente. Ele habita em você.
Ele habita em você, ele está dentro de você nesse momento. Então, quando a gente tem esse entendimento de que Deus está em mim, Deus está em mim, exato, Cristo em mim, Cristo Deus, né, está em mim, eu começo a me policiar com aquilo que eu vou fazer com as minhas amizades, com aquilo que eu vou fazer com a minha língua, aquilo que eu vou fazer com os meus pensamentos, porque Deus habita em mim. Isso é muito grande. E aí, ele diz o seguinte, abre aí em Provérbios capítulo 3, versículo 34. Provérbios 3, 34. Tô numa guerra com esse óculos, tira óculos, põe óculos, tira óculos, põe óculos. Vou ler a partir do 31. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso. Mas aos retos, as pessoas retas, as pessoas corretas, trata com intimidade. Olha quanta riqueza, gente. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. A tua morada Deus abençoa. A tua morada Deus abençoa. A tua casa é abençoada. A tua casa é abençoada. Não por sua causa, porque o sangue do Senhor te justificou. Então você passa a ser justo. O sangue de Jesus te justificou. Então a casa dos justos, ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores. Certamente Deus zomba daqueles que zombam, dos zombadores. Mas ele dá graça aos humildes. E é isso que ele está falando. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7. Já preguei muito sobre esse versículo. Esse versículo me rendeu uma pregação inteira. Então depois eu coloco o link para vocês lá no Telegram. Vai lá fazer parte do Telegram, porque eu vou colocar um quadro para vocês que é o Sermão do Monte comparado com Tiago, né? A ligação do Sermão do Monte e a Epístola de Tiago. Eu vou colocar isso lá no Telegram e vou colocar o link dessa pregação também, que foi sobre sujeitáveis a Deus. Isso mesmo, sujeitáveis a Deus. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos de novo ler o versículo de trás para frente para a gente estar aprendendo como é que lê a Bíblia, né? Tem gente tem gente que se converteu ontem assistindo e tem gente que já é convertida há muito tempo. Então, essa aqui é uma dica que eu dou para você entender as escrituras. Lê o versículo, não entendeu, ou tem algo aqui que você precisa trazer à tona, vamos buscar isso de trás para frente. Então, o que ele está dizendo aqui? Para o diabo fugir de mim, não sou eu que tenho que fugir do diabo, tá? A gente foge da aparência do mal. Mas para o diabo fugir de mim, o segredo está em me sujeitar a Deus, né? Eu ser submissa a Deus. Eu ser fiel a Deus. Eu ser obediente ao Senhor. Quando eu faço tudo isso, quando eu me sujeito a Deus e eu resisto ao diabo, porque também não é me sujeitar a Deus e ficar de braço dado com Satanás, não. Não é assim. É me sujeitar a Deus, fugir da aparência do mal, né? Sair da presença, resistir ao diabo, e a palavra de Deus nos garante que ele fugirá de vós. O que eu mais vejo por aí é crente correndo do diabo. Mas não é o crente que tem que correr do diabo. Quem tem que correr de nós é ele. Mas muitas vezes ele não corre de nós porque ele não vê na nossa vida a submissão a Deus. Ele sabe que nós não estamos nos sujeitando ao Senhor. Então ele fala assim, para que eu vou correr dela? Tá cheio de brecha? Tá cheio de porta aberta? Tá cheio de buraco na vida? Não tem trabalho nenhum. Mas a partir do momento que a gente se sujeita... O Telegram, eu acho que na minha página inicial, aqui do Instagram, vai ter uma linha azul. Embaixo da minha foto tem várias coisas escritas. Vai ter uma linha azul, escrito assim, beacons. Você vai clicar ali,
E ali ele vai te direcionar, vai ter várias opções para você clicar depois. E ele vai te direcionar para o Telegram. Lá no Telegram eu vou colocar este quadro aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Esse quadro aqui, que é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e a comparação dele com a Epístola de Tiago. Eu vou botar isso lá ainda hoje, tá? Vai ficar lá. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Olha como a gente lendo, o negócio é mais simples do que a gente imagina, né? Então, Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu preciso da tua presença. A gente ora tanto isso, a gente pede tanto a presença de Deus. Gente, a presença de Deus não sai do nosso lado. Não é o Senhor que sai do nosso lado, somos nós que nos afastamos da presença dele. E aqui diz, quanto mais próximo você se chegar de Deus, mais próximo ele vai estar de você. Olha como é que a lógica é simples. E é a gente que dificulta. A gente que fala assim, ai, porque eu não estou sentindo Deus, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não estou sentindo isso, eu não estou sentindo aquilo, porque Deus não fala comigo. Deus não fala com... Ah, porque Deus não fala comigo. Você lê a Bíblia? Você ora? Você medita na palavra? Que se você fizer tudo isso, é meio que impossível que Deus não fale com você. Quanto mais você se chegar a Ele, mais Ele vai se chegar a você. Limpem as mãos, pecadores. Limpem as mãos. E aqui ele vai começar a ir por uma linha, que é a linha da purificação. E vocês que são indecisos, olha isso, vocês que são indecisos, vocês que ficam aí em cima do muro, que não sabem se servem a Deus ou se servem a Mamon, se servem a Deus ou se servem a Satanás, se vocês são amigos do mundo ou se são amigos de Deus, vocês aí que estão em cima do muro, eu vou te falar uma coisa. Satanás não pede para você descer do muro porque foi ele que construiu o muro. O muro é dele. Então, para ele, tanto faz se você vai descer, se você não vai descer. Para ele, tanto faz se você está lá em cima, se não está, porque o muro é dele. Quem construiu o muro foi Satanás, né? Então, quando a gente fica lá em cima e não sabe, o que eu faço? Eu sou crente, não sou simpatizante da causa, aqui eu vou cumprir as escrituras até aqui, mas essa parte eu não vou cumprir não. Isso é muito confuso, né? Nós precisamos assumir, nós precisamos tomar posição. Então, qual é o posicionamento que a gente quer? A gente quer servir ao Senhor? A gente quer negar, né, as nossas vontades, crucificar a nossa carne? A gente quer servir a Jesus por tudo que Ele fez na nossa vida? Hoje eu estava falando isso com meu pai. Eu falei assim, pai, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe a intenção do nosso coração. Deus sabe se o que a gente está fazendo por Ele é porque a gente quer alguma coisa em troca. E Deus sabe se o que a gente está fazendo por Ele é por amor somente. Então, ainda que Deus não nos abençoasse, né? Nós sabemos que as comportas dos céus se abrem, nós sabemos que os nossos celeiros se transbordam, nós sabemos que caem chuvas de bênçãos dos céus, nós sabemos de tudo isso. Mas a pergunta é, e se nada disso acontecesse? Né? E se Deus não fosse galardoador daqueles que o amam? E se Deus não tivesse prazer em abençoar os filhos dele? Ainda assim nós serviríamos ao Senhor? E aqui ele diz o seguinte, vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Lamentem e chorem. Lamentem, reconheçam, aqui é um convite. É um convite para que a gente faça um raio-x da nossa vida e fale, Senhor, nessa área que eu de verdade não presto. Eu não presto, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor venha, que o Senhor intervenha. Eu quero dar espaço para o Teu Espírito agir na minha vida, para o Teu Espírito mover. Eu quero isso. E essa limpeza, ele fala de purificação. Eu não sei exatamente aonde que está escrito, é no Antigo Testamento. Josué, Juízes, é lá no início, que diz assim, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no vosso meio. É Deus falando isso, ou é Josué, ou alguém falando alguma coisa. Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no nosso meio.
Sem santificação, a gente não vê Deus. Né? Sem a santificação, nós não conseguimos chegar perto de Deus. Porque Deus é tão santo, né? Deus é tão puro, Deus é tão pleno, Deus é tão... É santo, né? A palavra é santo, santo. É o que os anjos e os anciãos ficam no céu falando. Santo, 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 santo. De tão santo que ele é. Nós não temos dimensão na santidade do Senhor. Nós não temos essa dimensão. E nós não somos santos. Nem eu não sou santa, vocês não são santos, ninguém é santo. O que Deus espera da gente então? Se Deus sabe que nós não somos santos, o que Ele está esperando de mim e de você? Ele está esperando que a gente caminhe rumo à santificação. O que Ele espera de mim e de você é que a gente reconheça o pecado, que é o que Ele está falando aqui. Reconheçam a sua miséria, reconheçam o calo, né? Reconheça a pedra no sapato, reconheça aquilo que te faz pecar, que te faz errar. Reconheça a área na sua vida que você tem deficiência, que você tem uma pendência. Reconheça isso. Chore diante do Senhor, falando: Senhor, eu não posso me apresentar diante do Senhor desse jeito. Eu quero ser usado como um vaso transparente. Eu preciso estar limpa, eu preciso estar renovada, sabe? Eu preciso estar avivada. E essa busca pela santificação, é através da busca pela santificação que nós somos santificados. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que ninguém é santo por natureza? Ninguém é santo. Você pode ter uma vida assim de fazer várias coisas boas, que isso não traz a santidade para a sua vida. Isso não traz a santidade. O que traz a santidade para a sua vida é a separação do pecado. O que traz a santidade para a sua vida é você estar cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais longe do pecado e cada vez mais próximo de Deus. É através desse jogo, né, dessa logística, que nós nos tornamos mais santos. E aqui ele começa, aqui no versículo 9 ele continua, mas ele continua num tom assim: que o riso de vocês se transforme em pranto. Coisa estranha que ele está falando, né? Que o riso de vocês se transforme em pranto. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Sabe para quem que ele está dizendo isso, gente? Ele está dizendo isso para um povo que está ali levando o pecado à toa, sabe assim? Tá ali levando o pecado como se não fosse nada demais. Eu não tô fazendo nada demais, gente. Eu tô ali meio que na turma do deixa disso. É para esse povo: olha, vocês que estão aí, né? Não vocês, né? Mas vocês que estão aí rindo, né? Que estão vivendo a vida que vocês querem. Vocês que estão aí super à vontade com o pecado, que estão rindo, que estão super alegres, que esse riso se transforme em choro, em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. E por mais duro que seja ler esse versículo e ter o entendimento dele, é muito frequente a gente ver isso acontecer na vida das pessoas, né? Pessoas que nós estamos vendo, nós mesmos, quantas vezes nós nos afastamos de Deus e estamos vivendo a nossa vida, estamos nos divertindo com o nosso pecado, estamos super felizes com a escolha errada que fizemos, até que um dia toda aquela alegria se transforma em pranto, né? Se transforma em tristeza, todo aquele riso se transforma em choro, e a gente vira e fala: meu Deus, o que aconteceu? E aí Deus pergunta assim: mas será que realmente você não sabe o que aconteceu? Será que realmente você não consegue se localizar no tempo? Eu sei porque eu vivi isso, né? Eu vivi isso aqui várias vezes. Vivi essa felicidade momentânea, essa felicidade passageira, essa alegria que o mundo dá. E da mesma forma que o mundo dá, o mundo tira. Uma hora a gente está muito feliz, outra hora a gente está muito triste, uma hora a gente está rindo, outra hora a gente está chorando. E fica aquela oscilação emocional, oscilação espiritual. Mas a alegria que o Senhor tem para a sua vida, a alegria que o Senhor tem para a minha vida, é uma alegria que não acaba. É uma alegria que ela vem no meio do furacão, no meio da turbulência. É uma paz que excede todo entendimento. O que Deus tem para a gente não é passageiro. O que Deus tem para a gente é eterno. Tudo que o mundo pode nos oferecer é passageiro. A alegria que vem do mundo, a felicidade que vem do mundo, os prazeres que vem do mundo, tudo isso é passageiro. É passageiro. Talvez
você olhe e fale assim, mas eu tô fazendo já há tantos anos e há tantos anos eu tô feliz com isso, ainda assim é passageiro. Porque uma hora o nosso tempo encerra. Uma hora o nosso tempo encerra. E aquilo que o Senhor nos deu, a felicidade, a paz, a prosperidade, o shalom, né? O shalom de Deus na nossa vida, isso é eterno. E isso nós vamos levar para a eternidade. Agora, o que o mundo nos dá tem um tempo de duração. O que o mundo nos dá, hoje está muito bom, amanhã está podre. E a gente tem que meditar sobre isso, a gente tem que ponderar sobre as nossas escolhas, né? Se estamos escolhendo semear naquilo que nós vamos colher logo, porque estamos com pressa para receber, ou se nós vamos escolher semear naquilo que pode até demorar um pouco, mas sabemos que a nossa colheita vai ser para a eternidade. Amém? Humilhem-se diante do Senhor. Estou lendo o versículo 10 agora. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Lembrando, queridos, Deus não resiste. Deus não resiste a um coração quebrantado. E que o Senhor possa ver na minha vida, que o Senhor possa ver na sua vida um coração quebrantado todos os dias. Todos os dias. Um coração que reconhece que errou, que reconhece que pisou na bola, que reconhece que pensou o que não deveria ter pensado, que falou o que não deveria, sabe, ter sido dito, e que vai diante do Senhor e fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Ainda que você tenha que pedir perdão 20 vezes pelo mesmo erro, vá e peça. Vá e peça. Porque uma hora você vai pedir 15 vezes perdão por aquele pecado. Vai chegar uma hora que você vai pedir 13 vezes, 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes, até que vai chegar um dia que aquele pecado você vai conseguir vencer. Ele vai bater na sua porta, você vai abrir a porta, você vai falar, eu não tenho nada contigo. Vai embora da minha casa, vai embora da minha vida, em nome de Jesus. Amém? E agora, versículo 11. Esse versículo 11, gente, eu acho que esse é o versículo mais conhecido, mais citado, mais decorado, até do que João 3,16. Vamos lá. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Pega a marca-texto, pega a régua, pega outra cor de marca-texto, pega post-it, né? E sublinha isso. Sublinha isso, porque isso é lei pra vida, tá? Irmãos, não falem mal. Não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, você não é o observador da lei. Você é o juiz. E se você é o juiz, Deus não é nada. Porque Deus é o criador da lei. Então ele é o juiz. E quando a gente começa a assumir o papel de juiz, né? Então esse aqui tá certo, esse aqui tá errado, esse vai pro inferno, hein? Esse vai pro céu. E esse aí com certeza foi pro inferno. Não, aquele ali é puro demais, aquele ali foi pro céu. Em nome de Jesus, nós precisamos sair desta posição. E essa posição é uma posição cansativa, porque a gente entra, sai, a gente entra, sai, a gente entra, sai, a gente entra, sai da posição de juiz. Muitas vezes, uma posição velada, porque a gente não assume que está julgando as pessoas, a gente não assume que está falando mal do irmão, tudo vem disfarçado de comentário, né? Tudo vem disfarçado de, eu quero só saber para orar. Que maneira saber para orar, sabe? E aqui ele é muito claro, não falem mal uns dos outros, não julga o seu irmão, não fala mal do seu irmão. Quando alguém vier falar de alguém para você, você pergunta o seguinte, querido, deixa eu só te fazer uma pergunta antes, o que você vai falar para mim do fulano? Vai me edificar? Depois você pergunta, o que você vai falar do fulano? Vai te edificar? O que você vai falar de mim, do fulano para mim? Vai ajudar o fulano? Não para nenhuma das perguntas? Então eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber. Porque quando a gente corta, né, quando nós não somos os responsáveis de colocar lenha na fogueira,
o fogo cessa. O fogo cessa. Se você não colocar lenha na fogueira, se você não der assunto, aquilo vai morrer, aquilo vai cessar. E não vai ser você a pessoa responsável por carregar o nome daquele que está sendo difamado, que está sendo falado mal, nas suas costas. Isso aqui é uma dica, né? Eu não vou nem falar que é um mandamento, mas é uma ordem, me fugiu a palavra. Muito simples. Não falem mal. Não falem mal. Se você não tiver o que falar, não fala nada. Não fala nada. Ore por aquela pessoa, interceda por aquela pessoa. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que a gente está fazendo parte lá do grupo de teatro da igreja. E ela falou assim, nessa reunião que a gente teve ontem, ela falou assim, todos nós somos um bando de porquinhos espinhos, assim, de porco espinho. Eu sou uma porca espinha, você é um porquinho espinho, a Luciana é uma porquinha espinha, a Dai, todo mundo aqui, o Douglas é um porquinho espinho, somos porquinhos espinhos. E temos os nossos espinhos, né? Então, quando a gente chega, um porquinho espinho, chega do lado de outro porco espinho, né? Dá aquela dorzinha, incomoda, né? Machuca, às vezes só incomoda, às vezes você só percebe que o espinho do teu irmão tá um pouquinho diferente, mas você também tem espinho, né? Não esquece, todo mundo é porquinho espinho. E aí, quando o espinho do teu irmão te ferir, quando o espinho do teu irmão te machucar, vai no teu irmão e fala, olha só, você me machucou, sabe? Olha, você encostou em mim, eu fiquei chateada, eu fiquei ferida, eu fiquei isso, eu fiquei aquilo. Porque falar dele para outra pessoa não vai ajudar ele e não vai ajudar você. Então, quando a gente resolve as nossas diferenças, quando a gente resolve as nossas briguinhas, as nossas intrigas com a pessoa que nos causou, duas coisas acontecem. Primeiro, nós expomos, né, nós colocamos para fora aquilo que está nos machucando. E isso por si só já é um grande alívio. Isso por si só já é uma grande libertação, você já tira um peso enorme das costas. Segunda coisa, quando você expõe para a pessoa que te feriu o que te feriu, né? Você está dando a oportunidade, você está dando a chance daquela pessoa que te machucou, daquela pessoa que te feriu, daquela pessoa que falou mal de você, você está dando a chance dela se retratar, você está dando a chance dela pedir perdão, você está dando a chance dela se consertar com você, com Deus. Se ela não fizer isso, já não cabe mais a você, né? Já não cabe mais a gente. Se a gente deu uma oportunidade da pessoa pedir perdão, da pessoa se retratar, porque eu tenho certeza que é isso que nós gostaríamos que fizessem com a gente, né? Se a gente magoa alguém, se a gente chateia alguém, se a gente fere alguém, você não gostaria que a pessoa chegasse para você e falasse, fulano, tô chateado com você, você me feriu, sabe? Eu não gostei daquela maneira que você falou comigo. E você ter a oportunidade de se retratar, de pedir perdão. Então é exatamente dessa maneira que a gente tem que agir com as pessoas. E não falar mal. Não se colocar no papel de juiz. Não se colocar no papel de advogado. Não se colocar no papel de acusador. Acusador só existe um. Que é Satanás. Que é o diabo. Ele é o acusador. Né? E quando nós nos comportamos dessa maneira, nós estamos nos distanciando da imagem de Jesus, estamos nos parecendo mais com aquele que nos acusa, com o inimigo das nossas almas, com o inimigo da nossa vida. E aqui ele diz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e faz perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Porquinhos espinhos para julgar outros porquinhos espinhos. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Estou lendo o versículo 14. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, nós só viveremos... Perdão, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo.
Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Gente, pode parecer que o Tiago tá exagerando, né? Parece que isso aqui é muito exagerado, não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Mas ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando como ter uma vida cristã. Ele está nos ensinando como nos portarmos, até como falarmos. Então, se alguém falar assim, vamos sair no sábado? Um exemplo bobo, tá? Vamos sair no sábado? Se Deus quiser, nós iremos sim. Né? Se Deus permitir, nós iremos sim. Porque quando aqui ele diz o seguinte, quando você dá certeza, olha, sábado a gente se encontra, hein? Sábado a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Ele tá perguntando assim, qual é a certeza que você tem de que amanhã você vai estar acordado? Né? Então, você faz promessas, você cumpre, você diz que vai fazer algumas coisas e não faz. Por quê? Porque vocês são neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas quando nós nos policiamos para dizer, olha, se Deus quiser eu vou, se Deus permitir eu vou estar lá, se Deus quiser, né, se for da vontade do Senhor, eu vou, eu farei, eu direi, eu estarei, eu comprarei, se Deus permitir, se Deus quiser. Porque isso pode soar, né, como uma arrogância. Aqui ele diz, no início, uma mensagem para um grupo de mercadores, né, para um grupo de negociadores, porque eles falam assim, vamos para tal cidade, lá nós passaremos um ano e vamos fazer tal negócio, vamos vender isso, vamos comprar aquilo. E ele fala, peraí, qual é a certeza que vocês têm? Deus vai permitir que isso aconteça? Vocês colocaram esses planos diante do Senhor? Resumindo o que está dizendo isso aqui, né, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa praticidade, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês podem fazer planos. Fazer planos é ok. Né? Nós temos direitos a sonhos, nós temos direito a fazer planos, nós temos direito a imaginar como é que vai ser o nosso final de semana, a como vai ser as nossas férias. Só que nós precisamos criar o hábito de colocarmos o Senhor em tudo que nós fizermos, pensarmos ou planejarmos. Tudo. Então, se Deus quiser, nós iremos fazer. Se Deus quiser, nós iremos nos ver terça-feira que vem. Se Deus quiser, nós iremos terminar essa epístola de Tiago, iremos começar outro estudo. Se Deus permitir. E que Ele permita, o Senhor tem permitido até aqui. Né? Até aqui o Senhor tem sido bom, até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor não tem deixado faltar nada. E vai ser assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos orar, nós vamos pedir para que continue sendo assim. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, e nisto está pecando. E ele termina, né? Esse capítulo 4, que é um capítulo que parece que a gente só tomou, né? Meia dúzia de verdade na cara. Mas ele termina esse capítulo 4 dizendo o seguinte, queridos, tanto o que você está fazendo como o que você não está fazendo interessa a Deus, tá? Deus se preocupa com aquilo que você faz, Deus observa aquilo que você faz e Deus observa aquilo que você não faz. Não tá de chorar, né? Deus observa aquilo que você faz e Deus observa aquilo que você não faz. E ele diz aqui, se você sabe o que é o certo, pois é, Dai, se você sabe o que é o certo e não faz, nisso você está pecando. Se você sabe que aquilo é correto e não faz, você ocupa o lugar da omissão, né? Você adere à omissão. Você finge que aquilo não está acontecendo, você finge que aquilo não está vendo. Você está pecando. Então você tem a tendência, você está propício a pecar naquilo que você faz e naquilo que você não faz. E vai ficar aí esta reflexão para vocês, né? Para vocês lerem de novo o capítulo 4 com calma. Nós lemos ele bem devagar, eu acredito que deu para pontuar bastante coisa, que deu para a gente destacar muitas coisas, muitos assuntos, né? Tiago aborda nesse capítulo 4 muitos assuntos diferentes, mas eu acredito que deu, pois é, Thaís, eu acredito que deu
pra gente. Eu tô lendo a Nova Almeida atualizada. Essa daqui. Nova Almeida atualizada. João Ferreira Almeida, mas é atualizada. E eu gosto muito de Tiago. Gosto muito dessa epístola. Eu tô muito feliz com os nossos estudos, porque tem me feito pensar, tem me feito refletir, sabe? Tem me feito rever, né? Rever o nosso posicionamento, rever as nossas palavras, rever as nossas atitudes. E nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde. Eu acho que se o Senhor deu esse direcionamento para que a gente trouxesse esses versículos, para que a gente trouxesse essa palavra à tona, né? Assim, de uma forma tão clara como a gente tem feito, eu acredito que nós vamos semear. Quer dizer, nós vamos colher do que nós estamos semeando com essa epístola aqui de Tiago. E se o Senhor permitir, terça-feira que vem, nós vamos encerrar com o capítulo 5 e vamos pensar, né? Vou botar. Amém, Vanessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não. Eu fico muito feliz de ver, de ter o retorno de vocês. E fica o convite. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dúvida a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus, algo que vocês leram e não entenderam, eu não sei tudo, né? Eu sei muito pouco, mas o que eu sei, eu quero ter o prazer de compartilhar com vocês, né? E se eu não souber responder, eu vou começar outro livro que provavelmente, Thaís, provavelmente vai ser a continuação. Provavelmente eu vou começar em 1 Pedro, em primeira carta, 1 Pedro, 1 e 2 Pedro, pra gente já dar continuidade, porque também são duas cartas bem atuais, são duas cartas pra gente usar, sabe, assim, não que a Bíblia toda não seja, mas eu tô focada em mensagens, em estudos pra gente usar no nosso dia a dia. Terminou de ler agora? Bora colocar em prática. Amém? Gostaria de orar por vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Compartilhem essa live, né, quando for lá pro feed. E vai pro YouTube amanhã de manhã. Compartilhem e nos ajudem, né? Vamos nos ajudar a fazer com que a mensagem de Deus chegue a lugares que os nossos pés não podem chegar. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo, por tantas verdades, Deus. Por tantas verdades na Tua palavra, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes, Deus, passarmos com os nossos olhos batidos pela Tua palavra, Senhor, e não nos atentarmos à riqueza, Senhor, dos detalhes que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, quantas coisas aprendemos essa noite, Pai. Quantas coisas a Tua palavra deixou nos nossos corações. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude. Nos ajude, Deus, a colocar a Tua palavra em prática. Nos ajude, Senhor, a lembrar daquilo que o Senhor quer que a gente se lembre, Deus. Trazer à tona aquilo que o Senhor quer que a gente se lembre para que isso gere mudança na nossa vida. Pai, te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa que separou esse momento nessa terça-feira. Por aqueles que não puderam também, Pai, mas irão assistir isso depois, Senhor. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um deles, Pai. Que o Senhor visite, que o Senhor fale, Pai. Fale a cada um deles. Porque, Senhor, nós fomos lembrados essa noite que quando nos chegamos mais perto do Senhor, o Senhor se chega mais perto de nós. Obrigada, Senhor, por ouvir as nossas orações, ainda que a gente não mereça, Pai. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela Tua misericórdia que se renova toda manhã. Antes de nós abrirmos os olhos, Senhor, o Senhor já renovou as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que cada pedido, que cada pessoa dessa live aqui tenha, que cada pedido, Senhor, que cada petição, que aquilo que esteja no coração de cada um aqui, Deus, que possa ir de encontro àquilo que está no seu coração. E que nada fique, Senhor, que nada fique entre a Tua vontade e a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até terça-feira que vem, se o Senhor permitir.
Uma boa noite a vocês, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame sobre vocês a glória, a paz, o shalom, todos os dias, em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.